As moedas 10 cêntimos de euro são compostas por ouro nórdico, que é uma liga metálica constituída por cobre, por alumínio, por zinco e por estanho. O cobre e o zinco são elementos, o cobre e o zinco são elementos daquele bloco central da tabela periódica. Nós temos a nossa tabela periódica, temos um bloco central, temos dois blocos nos extremos e temos um cá em baixo. Portanto, neste bloco, que é o bloco S, e neste, que é o bloco P, são os elementos representativos. No bloco B, temos os elementos de transição, e cá em baixo, no bloco F, temos os elementos de transição interna. Ora, o cobre e o zinco localizam-se algures aqui, portanto, eles encontram-se na mesma linha, no mesmo período, e estão no bloco D, portanto, são elementos de transição. Um dos isótopos naturais do cobre é o cobre 63. Portanto, este valor que cá aparece é sempre o número de massa. Como vocês sabem, o cobre tem número atómico 29, se o número de massa é de 63, a diferença entre 63 e 29 dá-me o número de neutrões, que são 34 neutrões. O cátion de alumínio, portanto, o alumínio tem número atómico 13, o cátion de alumínio só tem 10 eletrões e a sua configuração é 1s2, 2s2, 2px, 2py e 2pz, 2, 2, 2. Quando nos pede o número de orbitais, é inteligente fazer a configuração com as orbitais em termos de x, y, z. Por caso contrário, nós chegamos ali e colocamos 2p6 e contamos só 3 orbitais, quando de facto nós sabemos que p6 não pode ter uma única orbital, uma vez que cada orbital só pode conter 2 eletrões. Portanto, temos 10 eletrões em 5 orbitais. As moedas 10 cêntimos têm uma massa de 4,10 grama. No ouro nórdico, a percentagem de massa de cobre é de 89%. Determina o número de átomos de cobre. Então, vamos raciocinar. O número de átomos de cobre será igual à quantidade de cobre vezes a constante de Avogadro. A quantidade de cobre será igual à massa de cobre a dividir pela massa molar do cobre vezes a constante de Avogadro. E a massa de cobre será igual à percentagem em massa vezes a massa da moeda, isto tudo a dividir por 100, que é para converter de percentagem em massa, tudo a dividir pela massa molar do cobre e vezes a constante de Avogadro. Portanto, nós podemos fazer isto em partes, não é? Ou seja, com a percentagem e com a massa da moeda calculamos a massa de cobre, com a massa de cobre dividimos pela massa molar, calculamos a quantidade e com a quantidade calculamos o número de átomos. Portanto, a substituição aqui ficaria, teremos 89% vezes 4,10, neste momento já calculei a massa de cobre, a dividir pela massa molar do cobre, que é o 63,55, isto tudo vezes a constante de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23. Portanto, teremos, isto está a cerca de 3,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de cobre. No grupo 2, nós temos uma situação em que nós temos um bloco calorimétrico, essencialmente um bloco de metal, está contido numa caixa isoladora, portanto serve para diminuir as permutas de energia com a vizinhança. Temos dois orifícios, num está inserida uma resistência de aquecimento, nesta resistência passa corrente elétrica por efeito de Joule. Essa corrente elétrica vai originar a libertação de calor esse que é transferido para o bloco. Consequentemente, a temperatura do bloco vai aumentar e nós medimos esse aumento de temperatura aqui pelo termómetro. Com o objetivo de determinar indiretamente a potência fornecida, usamos dois aparelhos, são multímetros, indicam o nome das grandezas. Ora, nós sabemos que para calcularmos uma potência, podemos multiplicar a diferença potencial pela corrente. Portanto, o U será então a diferença potencial e o I será a corrente elétrica. Na experiência realizada, utiliza-se um bloco calorimétrico de cobre de massa 1,264 kg. Além das grandezas elétricas, mede-se a temperatura do bloco ao longo do processo de aquecimento. Com os valores obtidos é possível traçar o gráfico da temperatura do bloco de cobre em função da energia que lhe é fornecida, cujo esboço se representa na figura. Determinamos a equação da reta. Primeira pergunta, qual era a temperatura do bloco de cobre antes de iniciar o processo de aquecimento? Ora, o processo de aquecimento
antes de ser iniciado, ou seja, quando eu não forneci energia nenhuma, a temperatura, ou seja, quando este valor é igual a zero, a temperatura é de 22,1 graus Celsius. Nós temos que colocar cá a unidade. Determine o erro percentual da capacidade térmica máxima do cobre obtida nesta experiência, tomando como referência o valor tabelado de 385 Joule por cada quilograma e por cada grau Celsius. Então o que é que eu vou fazer? Se nós prestarmos atenção ao gráfico, nós sabemos que o declive deste gráfico é igual à variação de temperatura a dividir pela energia. E, portanto, nós sabemos que a energia que o bloco recebe durante o aquecimento é igual a mc vezes a variação de temperatura. Portanto, 1 sobre mc igual à variação da temperatura sobre a energia, o que significa que este corresponde ao valor do declive. Logo, 1 a dividir pela massa, que está lá em cima, que é 1,264, vezes a capacidade térmica máxima é igual ao declive. E o declive é este valor, que é 1,91 vezes 10 elevado a menos 3. Daqui retiramos o valor da capacidade térmica máxima, que é igual a 1 a dividir por 1,264 vezes o 1,91 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, o resultado será 414. A unidade será Joule por quilograma e por grau Celsius menos 1. O objetivo não é só determinar o valor da capacidade térmica máxima, mas é usar ou determinar o erro. Ora, como é que eu vou determinar o erro relativo? O erro relativo será então igual à diferença entre o valor experimental, que é o 414, menos o valor tabulado, que é o 385, a dividir pelo valor tabulado, que são 385, vezes 100. Ora, 414 menos 385 dá um total de 29. Portanto, 29 a dividir por 385 vezes 100 dará cerca de 7,5%. No terceiro grupo, diz: o metano é o principal constituinte do gás natural. A combustão completa é traduzida por esta equação. Na reação, a variação de entalpia associada à combustão de um mol, portanto, é a variação de entalpia desta reação, então é de menos 890 kJ por mol. Por mol de quê ou por mol de quem? Não é por mol de nenhuma das substâncias, é por mol de reação. O que é o mol de reação? O mol de reação corresponde a estes coeficientes estequiométricos. Quando eu gasto 1 mol de metano, 2 mol de oxigênio e se forma 1 mol de óxido de carbono e 2 mol de vapor de água, a energia que é posta em jogo são 890 kJ. Portanto, este por mol é 890 kJ por mol de reação. Considera que a energia libertada é usada para aquecer a água e o rendimento é de 100%. O que é que isto significa? Então, significa que toda a energia libertada na combustão é utilizada para aumentar a energia interna da água. Ou seja, será o equivalente a dizer que nenhuma da energia é dissipada, é equivalente a dizer que toda a energia que é libertada na combustão é absorvida pela água, ou equivalente. Calculo o volume de metano necessário para aumentar em 18 graus Celsius a temperatura de 5 kg de água. Então fazemos assim. Primeiro, eu vou calcular a variação da energia interna da água. Bem, se a água está a aquecer, será pela expressão mc vezes a variação de temperatura. A massa é 5,0, a capacidade térmica máxima é 4.180 e a variação de temperatura é de 18. Portanto, fica que 5 vezes 480 vezes 18 dá 3,76 vezes 10 elevado a 5, aproximadamente. Depois, eu sei que esta energia é proveniente da combustão do metano e eu sei que quando
ocorre a reação de 1 mol de CH4 e 2 de oxigênio e das outras substâncias também podemos fazer estequiometria a partir delas. A energia libertada é de 890 vezes 10 elevado a 3 joule. Okay? Não podemos pôr aqui o sinal negativo, porque este sinal negativo significa que a energia se liberta. Este sinal negativo é de um balanço. E, portanto, nós dizemos que quando a combustão de um mol de metano ocorre, liberta-se 890, não se liberta menos 890. Por outro lado, qual é a quantidade que eu vou necessitar para que a energia libertada seja 3,76 vezes 10 elevado a 5? Portanto, este valor será então o 3,76 a dividir pelo 890 expoente 3. Portanto, dá um total de aproximadamente 0,42 mol. Mas a questão não é a quantidade, é o volume. Pronto, agora para calcular o volume será mais simples, será igual à quantidade vezes o volume molar, 0,42 vezes o 22,4, que dá próximo de 9,5 decímetro cúbico. A variação do número de oxidação do carbono na reação considerada é, então, nós sabemos que em substâncias compostas o número de oxidação do hidrogênio mais vulgar é de 1, portanto do carbono será de menos 4, uma vez que a soma dos números de oxidação tem que ser igual a 0, que é a carga elétrica da partícula. Aqui será igual, menos 2 para o oxigênio, mais 4 para o carbono, portanto, se a variação é de menos 4 para mais 4, há uma variação de mais 8. Na molécula de metano, portanto, nós sabemos que a molécula é uma molécula que tem 4 ligações simples. Então, há no total 8 elétrons de valência, mas não há elétrons não ligantes. Portanto, temos 8 e não existindo. Qual é a geometria do metano? É uma geometria que é tetraédrica. Portanto, nós sabemos que temos o átomo de carbono no centro do tetraedro e temos cada um dos hidrogénios no vértice do tetraedro, ou nos vértices do tetraedro. No grupo 4, temos o iodo e o hidrogênio que reagem entre si para formar o iodeto de hidrogênio. Nós sabemos que a variação de entalpia para cada 2 mol de iodeto de hidrogênio formado é de menos 9,2 kJ. Então, sabemos que a variação de entalpia é de menos 9,2 kJ por cada mol de reação. Porquê? Porque quando a reação que ocorre envolve 1 mol de iodo, 1 mol de hidrogênio e 2 mol de iodeto de hidrogênio, então esta é a variação de entalpia. Suponham que a informação que aqui estava é por cada 1 mol de HI. Logo, este valor seria exatamente o dobro. Nós temos que apresentar o valor para estes coeficientes estequiométricos. Portanto, esta reação volta a ser uma reação que é exotérmica. Considera que a uma temperatura T se introduz no reator de capacidade de 1 litro uma mistura de H2 e Di2 em diferentes concentrações, não existindo inicialmente iodeto de hidrogênio no reator. O gráfico mostra a evolução ao longo do tempo das concentrações, determina constante de equilíbrio. Portanto, eu vou ter que determinar quantidades ou concentrações. Portanto, vamos fazer aqui uma escala. Eu sei que, por exemplo, daqui até aqui nós temos um total de 0,060. Se vocês contarem, nós temos um total de 10 divisões. Portanto, cada uma passa a ser 6 milésimas. Ora, este valor aqui será 4 dessas divisões. 4 vezes 6 milésimas dá 24 milésimas. Portanto, temos aqui 0,024. E o outro valor também são 4 divisões acima do 0,12. Portanto, será o 0,144. Agora, nós daqui também podemos tirar algumas conclusões, nomeadamente em termos das variações. Portanto, se o hidrogênio, cuja concentração inicial é de 0,360, no equilíbrio tem uma concentração de 0,144, portanto eu consigo calcular quanto é que eu gastei de hidrogênio. Sabendo quanto é que gastei de hidrogênio, consigo calcular quanto é que se formou de iodeto de hidrogênio, uma vez que a estequiometria é de 1 para 2. Portanto, vamos fazer início, variação e equilíbrio. A concentração inicial do hidrogênio é o 0,360.
Desculpem, será aqui, 0,360. A concentração inicial do iodo é de 0,240. E a concentração inicial do iodo de hidrogênio é de 0. A variação será, por cada X que eu gasto aqui, que eu vou formar 2X. No iodo, fiquei com 0,024, portanto, 0,240 menos X. Aqui ficarei com 0,360 menos X e aqui com 2X. Ora, eu vou usar o iodo, podia usar o hidrogênio perfeitamente. Se 0,240 menos X é igual a 0,024, então significa que o valor de X será igual a 0,240 menos 0,024. Ora, este valor dá um total de 0,216. Então, 2x será igual a 2 vezes 0,216 e está um total de 0,432 mol por cada litro. Uma vez que já temos as concentrações de todas as espécies, agora podemos calcular o valor da constante. O valor da constante de equilíbrio será igual à concentração do iodeto de hidrogênio no equilíbrio ao quadrado, a dividir pela concentração do H2 vezes a concentração do I2 no equilíbrio. A concentração do HI será então igual ao 0,432 ao quadrado, a concentração do H2 é o 0,144 e a concentração do I2 é o 0,024. Portanto, isto dá qualquer coisa como 0,432 ao quadrado a dividir por 0,144 vezes 0,024, que dá 54. Conclua como variará a composição do sistema se a temperatura diminuir a volume constante. Apresente num texto a fundamentação solicitada. Portanto, sempre que a questão é deste género, claramente estão-nos a remeter para quê? Para a lei de Le Chatelier, para o princípio de Le Chatelier. Portanto, o primeiro tópico será de acordo com o princípio de Le Chatelier, quando um sistema inicialmente em equilíbrio é perturbado, o mesmo evolui no sentido em que a perturbação é contrariada. Este será o primeiro tópico. Eu vou continuar a resposta aqui em cima. Portanto, agora vamos ver qual é a perturbação. A perturbação é a diminuição da temperatura. E nós sabemos que a diminuição da temperatura favorece a reação que liberta calor e que faz aumentar a temperatura. Portanto, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Portanto, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica neste sistema, a reação no sentido direto. E agora vamos falar da consequência. Logo, a diminuição da temperatura fará diminuir a concentração de H2 e de I2 e aumentar a concentração de HI até ao novo estado de equilíbrio. A energia de ligação na molécula de H2 é de 436,4 kJ por mol. A energia de ligação no HI é de 298,3. Qual é a energia que se liberta na formação de uma mol de ligações em I2? Portanto, nós sabemos que as moléculas dos halogénios só formam ligações covalentes simples. Portanto, temos o iodo que se liga
a outro átomo de iodo numa ligação simples, porém temos aqui os elétrons não ligantes. Na molécula de H2, a ligação também é simples, porém não há elétrons não ligantes. Já no HI, temos ligação simples e o iodeto, aliás, e o iodo, no iodeto de hidrogênio, tem 3 pares de elétrons não ligantes. Portanto, nós vamos ter que fazer o balanço entre a energia das ligações que se quebram e que se formam. Portanto, eu vou fornecer energia para dissociar estas ligações e quando estas duas ligações se formam, liberta-se energia. Então, nós fazemos um balanço que diz assim: a variação da entalpia é igual à energia das ligações dos reagentes menos a energia das ligações dos produtos de reação. Portanto, energia absorvida menos energia libertada, o que quiserem. Nós vimos que lá em cima que o ΔH era de menos 9,2 kJ por mol. Portanto, escrevemos menos 9,2 é igual à energia da ligação HH somada com a energia da ligação entre os iodos menos 2 vezes a energia de ligação HI, porque são 2 ligações. Cada molécula terá uma ligação ou cada mol de moléculas terá uma mol de ligações. Então fica menos 92 será igual a 436,4 mais a energia de ligação I menos 2 vezes o 298,3. Portanto, a energia associada à formação da ligação do iodo será igual a menos 92, desculpem, menos 9,2, tem que estar correto, menos o 436,4 e somado com 2 vezes 298,3. Portanto, isto dá um total de 151 kJ por mol. Portanto, será a opção B. Quando o iodeto de hidrogênio se dissolve em água, agir numa solução de um ácido, que é um ácido forte, portanto a ionização é completa. Para determinar a concentração de uma solução deste ácido, titulou-se 25 cm3 desse ácido, portanto, esta é a solução do ácido do HI, com NaOH de concentração 0,10. A reação é aquela que está aqui representada. Temos, em 3 ensaios, temos os volumes de titulante, o valor mais provável é de 40,17. Qual é a incerteza de leitura? Perdão, qual é a incerteza absoluta? A incerteza que nós temos, há 3 tipos, que são a incerteza de leitura, a incerteza absoluta e a incerteza relativa. A incerteza de leitura depende do material que eu utilizo ou do equipamento que eu utilizo para fazer a medição. Se é analógico, se é digital. Se for um equipamento analógico, a incerteza de leitura será metade da menor divisão. Se for digital, será uma unidade da menor divisão da escala. Quando nós estamos a falar da incerteza absoluta, nós estamos a falar do maior desvio das medidas em relação ao valor médio, que é o valor mais provável. Portanto, a medida que está mais afastada do nosso valor mais provável é claramente esta, não é? Logo, a incerteza absoluta será igual a mais ou menos 0,07 e a unidade será centímetro cúbico. Calcula a concentração do ácido e comece por calcular a quantidade do NaOH. Então nós fazemos assim. A quantidade do NaOH é igual à concentração vezes o volume. A concentração do NaOH é o 0,10. O volume é o valor mais provável, que é o 40,17 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, como o 0,10 só tem 2 algarismos significativos, portanto vamos ficar com 4,0 vezes 10 elevado a menos 3 mol. A estequiometria é de 1 para 1. Portanto, eu sei que o mol de NaOH reage para o mol de HI. Assim, 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol de NaOH reage com X e o X dá 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol do ácido. Por outro lado, eu sei que esta quantidade de ácido existe num volume de 25 cm3. E então nós agora podemos calcular a concentração inicial do ácido
dividindo a quantidade pelo volume. Portanto, 4 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir por 25,00 vezes 10 elevado a menos 3. Deixa-me só confirmar aqui os algarismos. Portanto, aqui não é 4, aqui é 4,0, porque, como vocês sabem, nos exercícios que estão associados aos trabalhos laboratoriais, nós devemos conservar os algarismos significativos ou casas decimais, dependendo da operação que fazemos. Logo, neste caso, dará 0,16. Finalmente diz, para preparar 200 cm3 da solução do NaOH que é usada como titulante, portanto, vamos lá ver, numa titulação, nós temos duas soluções. Uma é a solução concentrada, a outra é uma solução diluída. E eu quero preparar 200 cm3. Eu sei que a solução que eu estou a preparar tem uma concentração de 0,10 mol por cada litro. Sei que a solução concentrada que eu utilizo tem uma concentração de 0,50 mol por cada litro. Não sei qual é o volume que eu vou utilizar. Então, claramente aqui a melhor estratégia é utilizarmos o fator de diluição. O fator de diluição é igual ao quociente entre o volume final e o volume inicial. O volume final é de 200 cm3, o volume inicial é o que eu desejo determinar. Por outro lado, eu também posso utilizar a expressão de fator de diluição, será igual à concentração inicial sobre a final. Ora, a concentração inicial é de 0,50, a final da solução diluída é de 0,10, isto está um fator de 5. Se o fator é de 5, significa que o volume inicial é igual a 200 a dividir por 5, é um total de 40. Ora, 40 cm3 será a opção A. O iodeto de chumbo é pouco solúvel em água. O produto de solubilidade é de 9,8 vezes 10 elevado a menos 9. Temos o equilíbrio e queremos determinar o valor da solubilidade. Portanto, a concentração aqui é igual a S e será igual a 2S quando a solução está saturada. Nós sabemos que o KS, neste caso, será igual a S vezes 2S ao quadrado. Sabemos então que o KS será igual a 4 vezes o S ao cubo, ou o S será igual à raiz cúbica do KS sobre 4, isto dá a raiz cúbica de 9,8 vezes 10 elevado a menos 9 a dividir por 4, portanto, isto terá que dar o valor de 1,3 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, será a opção A. Quinto grupo. Temos o movimento paraquedista. É importante que vocês reconheçam que nesta parte do movimento ele é acelerado porque o módulo da velocidade aumenta. Aqui o movimento é uniforme porque o módulo da velocidade é constante. Aqui o movimento é retardado porque o módulo da velocidade diminui. Aqui volta a ser uniforme porque o módulo da velocidade se mantém constante. Em particular, esta é a primeira velocidade terminal, esta é a segunda velocidade terminal. Quando é que o paraquedista está em queda livre? Nunca. Porquê? Porque por estar em queda livre, ele deveria ser atuado apenas pelo seu peso e no paraquedista atua a força de resistência do ar. Portanto, o paraquedista está em queda, mas não está em queda livre. Quando é que o paraquedista tem movimento uniformemente acelerado? Nunca. Ele tem movimento acelerado, mas não é uniformemente acelerado. Porque para ser uniformemente acelerado, era necessário que a aceleração se mantivesse constante. Ou seja, era necessário que a velocidade variasse linearmente com o tempo. Isso não acontece. A velocidade aumenta, mas não aumenta proporcionalmente ao tempo. Portanto, nós temos, nesta parte, movimento acelerado não uniformemente e aqui é retardado não uniformemente. Considero que o sistema pode ser representado pelo centro de massa. No modelo da partícula material no centro de massa, conserva-se apenas um tipo de movimento. Que movimento? Então, é o movimento de translação. Ora, o movimento de translação é um movimento retilíneo. Vocês devem se recordar certamente que quando nós simplificamos o estudo do movimento utilizando o centro de massa, nós consideramos que todas as forças são aplicadas no centro de massa, consideramos que toda a massa se localiza no ponto que é o centro de massa, consideramos que a energia interna não varia ou desprezamos essa variação e consideramos que o movimento é só de translação, não é o movimento de rotação. Em qual dos intervalos de tempo a força resultante
tem um sentido contrário ao do movimento. Ora, o sentido contrário do movimento da força é quando o movimento é retardado, portanto estamos a falar aqui desta parte do gráfico, portanto será de 36 para 39. Qual é a variação da energia cinética no intervalo de tempo de 35 para 42? Portanto, a variação da energia cinética é igual ao meio da massa vezes a diferença do quadrado das velocidades. Portanto, teremos o meio da massa, que é 100, a velocidade no instante 42 será de 10 e no instante inicial será de 50. Portanto, teremos 10 ao quadrado menos 50 ao quadrado, portanto dá 100 menos 10.500 dá 2.400, dividido por 2 são 1.200, 1.200 vezes 100 são 120.000, portanto menos 1,2 vezes 10 elevado a 5 joule. Portanto será a opção A. No intervalo de tempo de 45 para 60 é quando ele tem movimento uniforme, e então não esteve parado, a aceleração não é 10 metros por segundo quadrado, porque o movimento é uniforme, está sujeito a duas forças, que é o peso e a força de resistência do ar, portanto, por exclusão de hipóteses, será esta. Como é que nós chegámos a este valor? Portanto, no intervalo de tempo de 45 para 60 são 15 segundos. E, portanto, neste intervalo de tempo de 45 para 60, a distância percorrida corresponde à área deste gráfico. Portanto, 15 vezes 10, que é o valor da velocidade, dá-nos tais 150 metros. Conclua-se o trabalho da força gravítica que atua no paraquedista é positivo, negativo ou nulo. Portanto, eu sei que o trabalho da força gravítica é simétrico da variação da energia potencial gravítica. Também sei que a variação da energia potencial gravítica é dada por mg vezes a diferença da altura, a altura final menos a altura inicial. E sei que a altura final é inferior à altura inicial, porque ele está a descer. Ora, se a altura final é inferior à altura inicial, significa que a altura do fim menos a altura do início é menor que zero. Então a variação da energia potencial gravítica é menor que zero. Então o trabalho da força gravítica, que é o simétrico, será um trabalho positivo. É claro que, de uma forma muito simples, no movimento de descida do paraquedista, o peso encontra-se aplicado no sentido do movimento, por isso o trabalho por si realizado é um trabalho motor e, portanto, é um trabalho que é positivo. Depois diz, conclua sobre a variação da intensidade da força da resistência do ar que atua no sistema paraquedista e paraquedas no intervalo de tempo de 0 para 15. Portanto, o intervalo de tempo de 0 para 15 é o intervalo de tempo até que o paraquedista atinja a primeira velocidade terminal. E então, vamos imaginar a dinâmica deste sistema. Nós temos o paraquedista, temos a força gravítica, que é exercida no paraquedista, e temos a força de resistência do ar. O que eu sei é que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Sei que a nossa aceleração, ou o módulo da aceleração, corresponde ao módulo do declive do gráfico. Como o declive do gráfico diminui, então implica que o módulo da aceleração diminui. Então, o módulo da força resultante é igual à massa vezes o módulo da aceleração. O que significa que a diferença entre a força gravítica e a força de resistência do ar será igual ao módulo da massa pela aceleração, ou melhor dizendo, da massa multiplicada pelo módulo da aceleração. Daqui podemos concluir que a força de resistência do ar será igual à diferença entre o módulo da força gravítica e a massa vezes o módulo da aceleração. Ora, nós sabemos que o módulo da força gravítica é constante. Sabemos que o módulo da aceleração diminui. Então, daqui podemos concluir que o módulo da força de resistência do ar aumenta. Admita que o paraquedista dispunha de um sistema de comunicação que inclui um microfone de indução. Ora, o microfone de indução tem uma membrana, a onda sonora faz vibrar essa membrana, a membrana, ao vibrar, faz vibrar uma bobina,
a bobina aproxima-se e afasta-se de um ímã e isso gera a variação do fluxo magnético e gera um sinal elétrico. Então, o módulo da força eletromotriz induzida não depende da intensidade do campo magnético, obviamente depende, não depende da área da espira, obviamente depende. É tanto maior quanto menor é o fluxo, também não faz sentido, e é tanto maior quanto maior o número de espiras. Pois com certeza, não é? Nós sabemos que a força eletromotriz induzida é igual ao número de espiras vezes o módulo da variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. E, portanto, esta é a lei de Faraday. Portanto, quanto maior o número de espiras, maior será a força eletromotriz induzida. Este grupo considera uma corda muito comprida, esticada na horizontal, com uma extremidade fixa, a outra extremidade é posta a oscilar na vertical. Na figura 5 estão representadas uma porção da corda no instante T. Dois pontos da corda são os pontos P e ponto Q. Admita que o sinal produzido se propaga no sinal positivo do eixo X com a velocidade módulo de 3 metros por segundo. Portanto, esta informação está-me a dizer que a energia propaga-se ao longo da corda nesta direção. No movimento oscilatório, portanto, se esta imagem que cá está a representar a própria corda, este ponto está a oscilar na vertical e este também. Portanto, os pontos P e Q movem-se no sentido positivo do eixo X, portanto, os pontos P e Q movem-se na vertical. Os pontos P e Q percorrem distâncias diferentes numa oscilação completa. Numa oscilação completa, os pontos P e Q percorrem uma distância que é 4 vezes a amplitude. A amplitude dos pontos P e Q é de 4 centímetros, não, a amplitude é de 2 centímetros, ou os pontos P e Q oscilam com frequências angulares iguais, obviamente, uma vez que a frequência angular será igual a 2π sobre o período, e nós sabemos que o período será igual para todos os pontos da corda. Qual das seguintes figuras pode representar a mesma porção de corda num quarto do período depois do instante T? Ora, a periodicidade que nós cá temos representadas é a periodicidade espacial. Nós devemos imaginar esta onda, chama-se uma onda progressiva, a deslocar-se como sendo um objeto inteiro. Portanto, o que acontece é que se nós imaginarmos um prolongamento da onda, portanto, quando a onda se deslocar, há uma zona nova da onda que vai ser visível no nosso gráfico. Portanto, se a onda se deslocar mais um quarto do período, significa que eu vou conseguir ver mais um quarto do comprimento de onda, mais meio período será mais meio comprimento de onda, e assim sucessivamente. Portanto, neste caso em particular, este será, ou esta será a nova porção da corda que estaria sujeita à elongação, ou à perturbação, melhor dizendo, o que significa que nós iríamos ver aqui o esquema. Determina o tempo que um ponto da corda demora a executar 5 oscilações completas. Portanto, o intervalo de tempo para uma oscilação chama-se o período. Então, o intervalo de tempo para uma oscilação é o período. Logo, o intervalo de tempo para 5 oscilações será 5 vezes o período. Portanto, eu preciso calcular o período. Eu consigo ver que, na nossa onda, nós temos aqui 1/4, 2/4, 3/4, 4, 5, 6, 7/4 de comprimento de onda. Portanto, se 7/4 de comprimento de onda corresponde a 1 metro, então o comprimento de onda corresponderá a x. E este valor será igual a 1 sobre 7/4, que dá um total de 4/7 de metro. Este é o valor do comprimento de onda. Por outro lado, nós também conhecemos o valor da velocidade de propagação, que é de 3 metros por segundo. Portanto, eu conheço o valor da velocidade, eu posso dizer assim: eu sei que a velocidade é igual ao quociente entre o comprimento de onda e o período. Ou seja, o período é o quociente entre o comprimento de onda e a velocidade. O comprimento de onda são 4/7 e a velocidade é de... Desculpem, isto está... Assim não bate certo. Deixa-me corrigir este valor aqui. Portanto, se o comprimento de onda são 4/7,
então o período passa a ser igual a, deixa-me confirmar, os nossos valores. Não, este valor não está correto. Deixa-me confirmar cá em cima a contagem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quartos. Ok, é assim, bate certo. Então, 7 quartos está para 1, o comprimento de onda está para x, e o x será 1 vezes o comprimento de onda 7 quartos, dá 4 7 avos, tá? Então, a velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. Nós queremos um período que é este sobre este, tá? Este sobre a velocidade, que são 3. 4 sobre 21 avos. Portanto, temos 20 sobre 21 avos. Está quase uma unidade, mas eu vou calcular. Portanto, 20 a dividir por 21 dá um total de 0,95. Portanto, 0,95 segundos. E, portanto,